Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós temos aqui a profecia de Amós. Os revolucionários sociais gostam muito, porque interpretam de uma forma revolucionária, mas não é isso que está querendo dizer aqui no livro de Amós, quando diz: impede o progresso dos humildes, né? Multa as pessoas e depois faz o mal. Na verdade, é sempre a mesma coisa durante todos os séculos. Já falei muitas vezes, as autoridades, tanto civis, né, quanto eclesiásticas, desde bispo, mas principalmente as civis, os que fazem as leis, têm como missão facilitar a vida para uma vida virtuosa. Como é que você facilita a vida para uma vida virtuosa? Primeiro, dando liberdade. O cidadão tem que ter liberdade. Tudo que é imposto, violento, impede o cidadão de usar a sua liberdade para escolher. Se ele não escolhe, não cria virtude. A virtude é fruto da escolha livre. Por isso que eu já disse várias vezes que não é interessante para a igreja, mesmo se a igreja tivesse muita influência civil até hoje, apesar que hoje não tem, mas não é interessante para a igreja que tenha uma lei civil que obrigue o católico a ir à missa domingo. Mesmo que seja muito bom a missa domingo e seja um preceito até. Mas se existe uma lei, o católico não vem mais livremente. Se ele não vem livremente, ele não vem para criar virtude. Se ele não cria virtude, se um dia acaba a lei, deixa de vir. Então todas as autoridades devem trabalhar para a liberdade. O que mais que uma autoridade civil deve ter? Lutar pela vida. Nunca, jamais criar leis para a morte, como aborto e eutanásia. Por quê? Porque nós somos criaturas de Deus. Nós não somos os senhores da vida. Não fomos nós que demos a vida. O único que tem capacidade de escolher quem vive ou não é quem criou a vida. Então um parlamento não deve jamais discutir, ou principalmente juízes que se acham, discutir se vai matar ou não uma criança no ventre, ou um idoso, ou uma pessoa com doença. Essa discussão não se deve entrar. O que mais que a autoridade civil deve fazer? Deve estimular as coisas morais e tirar os investimentos na imoralidade. O que está acontecendo hoje é o contrário. Investem em sexualização infantil, investem na sexualização de toda a sociedade. Então nós estamos vendo que hoje nós estamos vivendo momentos piores que Sodoma e Gomorra quase, com o consenso civil. E isso é um sinal de que pode estar vindo um castigo, como foi ameaçado aqui para nós. Tocar crianças, né? Influenciar, escandalizar crianças dentro da própria escola. Hoje, graças a Deus, a Suprema Corte dos Estados Unidos voltou atrás na questão do aborto. Está criando uma fúria, né? Uma paroquiana mandou os escritos da sua irmã de 16 anos, furiosa. Como assim? Um apresentador aí de televisão fez um desabafo
essa rede de televisão porca, dizendo que é um absurdo forçar a menina de 11 anos a ter um filho, porque a menina de 11 anos não é mãe. Olha que argumento estúpido, senhorzinho. Como você é fraco no argumento, imoral, né? Influenciador de nada, a não ser de imoralidades. Queira Deus que você se converta antes. Então hoje é muito parecido com antes, mas de uma forma mais potencializada. Porque hoje tem a tecnologia, a disseminação fácil das desinformações, das imoralidades. O que nós temos que fazer? Rezar muito, muito, pelas autoridades civis e também religiosas. Porque me dói falar, mas nós temos dentro da igreja pessoas que trabalham contra a moral católica, autoridades internas. Isso que dói. Já não é mais nós todos contra algo de fora. Só o simples fato de não se formar pessoas, de se omitir opiniões sobre esses assuntos, já é imoral. Porque a função da autoridade eclesiástica é estar sempre orientando os fiéis. Infelizmente, temos muitos dentro da igreja. Esses terão fogo maior no inferno, mais do que as autoridades civis, por terem se omitido na formação do povo para se resistir a essa imoralidade que estamos vivendo. E no Evangelho nós temos essa frase de Jesus: Mestre, eu te seguiria onde tu vás. E Jesus diz: as raposas têm suas tocas e as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E um diz: permita-me sepultar meu Pai. Segue-me e deixa que os mortos sepultem os mortos. Então, é uma parte do que foi lido ontem. É só para deixar claro da radicalidade do Evangelho. Ontem eu expliquei os três tipos de vocação: religiosa, laical, sacerdotal. Para você entender que existe uma radicalidade nas três, de uma forma diferente, mas existe. Um leigo, por mais que não possa viver essa pobreza radical, mas o leigo tem que ser radical na escolha de Deus. Ele tem que ser radical na escolha da oração, na vivência da moral. O leigo não pode ser morno, até porque em Apocalipse diz que os mornos ele vomita, né? Agora, a radicalidade não quer dizer uma pessoa intransigente. A radicalidade consigo mesmo. A sua radicalidade em Deus, colocando Deus como prioridade e a sua lei acima de qualquer coisa, vai fazer você ser exemplo para os outros, mas ao mesmo tempo, nós também temos que incorporar a misericórdia divina. Nós temos que ter um jeito para trazer o povo do mundo para cá. Não é apontando o dedo ou dizendo que estão em pecado mortal, porque eles nem têm consciência. Mas é com exemplo e com acolhida. Com a nossa radicalidade, a gente traz pessoas que estão perdidas lá fora para a igreja. Mas depois vocês ouvem a homilia de ontem para entender a diferença dos três chamados. Porque quando eu cheguei aqui, todo mundo perguntava: padre, o que é padre religioso? O que é padre diocesano? Né? Não se forma mais. Ninguém sabe mais nada. Né? Vocês têm que estudar, entender, pegar o catecismo, ir atrás. Ser radical com vocês mesmos. Que Nossa Senhora, Espírito Santo, esposa do Espírito Santo, mande esse Espírito Santo para a nossa mente. Para nós tomarmos juízo. Sermos radicais conosco mesmos. E lutar contra esse tsunami de imoralidades. E busca de falta de liberdades. Assim seja.